Introdução. Sentado, alegrava-me enquanto John, um empresário de nossa igreja, compartilhava sua experiência de conhecer o Senhor e de crescer nele. John gerencia uma empresa de comércio internacional que o mantém muito ocupado no seu país e no exterior. Ele tem uma família adorável a quem é totalmente devotado. Ainda assim, ele encontra tempo para dedicar-se, dia após dia, a crescer na sua fé cristã e a encorajar outros a uma vida de discipulado. Estava particularmente animado a escutar a história de John, porque tinha um interesse pessoal em sua vida, por dois aspectos. Inicialmente, John conhecera o Senhor havia mais de 30 anos, quando Billy Graham dirigiu uma cruzada evangelística em Knoxville. Na época, meu sogro, Lane Adams, estava morando em Knoxville, servindo como evangelista auxiliar com o Dr. Graham, e teve uma grande participação na vinda da cruzada para o leste do Tennessee. Ao lembrá-lo deste fato, John rapidamente comentou sobre o papel de Lane na sua conversão e processo de crescimento cristão. John fora membro da mesma igreja que Lane e sua família, e o pai de John e Lane eram amigos. Agora, mais de 30 anos depois, John havia ligado para sairmos juntos apenas para agradecer por um curso em que eu ensinei e reafirmou seu chamado para o discipulado de outros homens, aperfeiçoando suas habilidades para um serviço mais efetivo. A raridade que esses encontros acontecem na vida de um pastor fará disso algo especial para mim. A certa altura de nosso encontro, John levantou o olhar de seu sanduíche de rosbife e disse, aspas, sabe, eu simplesmente não entendo. Olho para os crentes que conheço e eles não parecem assim tão empolgados a respeito do Senhor. Parece que eles têm tempo para tudo mais na vida, exceto para crescer no Senhor. Não quero julgar. Estou apenas tentando entender por que tantos crentes parecem tão desinteressados em ter uma vida plena e abundante em Cristo. Aspas. Eu desejava ter uma resposta. Tenho certeza que cada pastor deseja ter uma resposta. Até Jonathan Edwards deve ter desejado ter uma resposta para essa pergunta. Mas ele tinha. As pessoas, em virtude de seus pecados e enfeitiçadas pelas distrações mundanas, são ignorantes da graça de Deus e ingratas pela sua misericórdia. Preferem as diversões e os entretenimentos deste mundo mais do que os deleites do céu, e esta preferência descontrolada lhes assegurará uma eternidade de tormento e de desespero, separadas do Senhor. Pastores respeitáveis de hoje, sensíveis às demandas de nossos tempos, nunca diriam tais coisas em público. Este fato pode muito bem explicar por que os poderosos ventos reavivantes do Espírito de Deus estão ainda sendo retidos de sua igreja. Quando penso nas obras de Jonathan Edwards, uma série de adjetivos vem à mente: urgente,
convincente, gracioso, profundo, irredutível, rigorosamente lógico, absolutamente sério. Ao longo dos anos, poucos teólogos têm tido um efeito mais profundo na minha caminhada com o Senhor do que o grande puritano da Nova Inglaterra. Um dos temas recorrentes nas obras de Edwards é a necessidade de continuar, entre aspas, trabalhando na vida de fé. Ele quer que entendamos que sempre há mais da graça de Deus para experimentar, mais de sua verdade para aprender, mais da beleza de Cristo para contemplar, mais poder para se usar, mais esperança para nos alegrar, mais razões para nos entregarmos sem reservas ao Senhor Jesus. A vida cristã é uma jornada, uma peregrinação ao céu e, no caminho, somos chamados para ser alunos na escola de Cristo, nos preparando em santidade para o nosso lugar de eterna morada com Deus e o Senhor Jesus. De uma maneira ou de outra, todos os sermões, livros e outras obras escritas de Edwards enfatizam e giram em torno destes temas. Os 3 sermões selecionados para este livro na série Jonathan Edwards para o leitor de hoje vão direto ao cerne deste assunto. Eles traçam, em termos claros e convincentes, o que significa crescer no Espírito de Deus e como podemos começar a fazê-lo com maior deleite e consistência. Uma luz divina e sobrenatural. Sermão pregado na igreja de Edwards em Northampton, Massachusetts, provavelmente em 1733. Fala longamente sobre a promessa de fazermos progresso real na vida de fé. Edwards insistia que Deus está ansioso para nos revelar seus mistérios, levando-nos a toda a verdade e mostrando-nos as coisas maravilhosas e profundas de sua palavra. Há poderosas e reconfortantes promessas a ser apropriadas, profundo entendimento nos preparando com sabedoria diária e deleites espirituais a serem contemplados, que podem nos encher com a alegria e a esperança do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Estas grandes verdades, estas, entre aspas, coisas divinas, como Edwards as chamava, podem absolutamente alterar nossas vidas, nos levando a uma maior experiência da vontade de Deus, bondade de Deus e maior fé em seu nome. Para que possamos adentrar mais profundamente nessas grandes verdades, precisamos nos submeter ao ensino da palavra de Deus e buscar seu Espírito para que ele possa desvendar esses mistérios para nós, desdobrando-os em nossas mentes e marcando-os a fogo em nossos corações. Não podemos esperar tomar posse dessas verdades pelo mero exercício da razão ou do entendimento humano. Ao contrário, devemos olhar para Deus por meio da fé em Jesus Cristo e aprender o que significa buscá-lo e confiar nele à medida que ele se revela a nós em sua palavra. Este é o caminho da santidade. E santidade, como Edwards explicará no 3º sermão desta série, é o chamado apropriado e o passatempo do cristão. Imagine as implicações de tal afirmação.
O Deus que fez o céu e a terra, que sustenta o universo e todas as coisas nele contidas, pelo poder de sua palavra. O Deus que mandou seu Filho para garantir a salvação dos pecadores, tem mais verdade, mais beleza, mais glória, mais percepção espiritual a comunicar a todos que olham para ele com fé. Quando realmente olham para ele, acham sua palavra extraordinária, maravilhosa, animadora, transformadora. A luz da verdade que Deus tem preparado para nós tem esperança, poder, alegria e propósito para todos que depositam sua confiança em Jesus Cristo. Deus está desejoso e pronto a nos dar essa luz, mas devemos ir a Ele com frequência e fielmente. Este é o tema de nossa segunda mensagem: conhecimento cristão. Se a ideia básica de uma luz divina e sobrenatural é nos encorajar a ver quão desejoso e capaz Deus é de nos levar mais profundamente a uma vida cristã de crescimento. O conhecimento cristão tenciona esboçar nossa responsabilidade na busca de tal vida. Como Paulo escreveu aos Filipenses, Deus está trabalhando em nós para nos dar o desejo de segui-lo e obedecer à sua boa vontade em nossas vidas. Nós, no entanto, devemos trabalhar duro se desejamos ver os frutos da promessa de uma vida de fé. Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. É a isso que Edwards está se referindo nesta segunda mensagem. Há um conhecimento disponível a nós sobre as coisas divinas. Deus, como vimos, está mais do que desejoso de conferir luz divina a nossas mentes e corações. Ainda assim, precisamos nos inclinar em direção a Ele, nos firmar nele e torná-lo parte de nossas vidas. Deveríamos ser tão obedientes na busca pela luz divina quanto somos em nossos afazeres diários. É trabalho árduo e demanda tempo, mas a busca do crescimento no Espírito de Deus é nosso chamado como discípulo. Uma palavra, salienta Edwards, que significa, entre aspas, aprendizes. Se nosso Senhor nos chama de aprendizes, Ele certamente tenciona que uma parcela grande de nosso tempo e energia deve ser dedicada a esta tarefa. Se nossa abordagem ao crescimento, no conhecimento das coisas divinas, é meramente desinteressada, não devemos esperar conhecer as completas riquezas da nossa salvação. E podemos muito bem estar mostrando que não possuímos um verdadeiro coração de gratidão e amor por Deus. Muito bem. Mas como fazemos isto? Como crescemos no conhecimento cristão? Edwards nos oferece 7 recomendações úteis e concisas que usaremos como a base para o desenvolvimento de nossos planos pessoais para o crescimento no Espírito de Deus. O terceiro sermão, O Peregrino Cristão, pregado em setembro de 1733, coloca a vida de fé no seu contexto eterno adequado. Edwards nos mostra que, como a antiga música evangélica declara, aspas, este mundo não é meu lar, estou apenas de passagem, aspas.
N.E. A letra traduzida e cantada em português desse conhecido hino começa assim, aspas, aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, aspas. Fomos feitos para o céu. A vida nesta terra é meramente uma preparação para a eternidade. Aqui, à medida que crescemos na luz divina e no conhecimento cristão, avançamos em santidade, conquistando mais e mais um gostinho daquela festa eterna de alegria e glória que nos espera no reino celestial. Tal visão da vida de fé pode nos ajudar a lidar adequadamente com a morte de nossos amados no Senhor, bem como da nossa. Devemos ver toda a nossa vida como uma jornada em direção ao céu e não carregar muita bagagem deste mundo enquanto caminhamos em direção ao próximo. Deste modo, seremos capazes de manter nossos olhos em nosso destino, nos dedicando diariamente à tarefa de nos preparar para viver com o Senhor eternamente. Nesses 3 sermões, Edwards usa como bom exemplo para nós uma visão da vida de fé, que é plena de uma perspectiva transcendente, que se alegra com a perspectiva do céu e a presença de Deus, e que leva a sério o desafio e o privilégio do crescimento no Espírito de Deus. Atualmente, quando tantos cristãos seguem a Cristo, motivados pelas suas necessidades, posso pensar em mais algumas mensagens necessárias. Estamos tão ocupados nos concentrando nas nossas necessidades neste mundo que perdemos de vista as glórias do céu, onde passaremos a eternidade. Nossa visão da vida de fé gira ao redor de nos sentirmos melhor sobre nós mesmos ou a aprender a lidar com as dificuldades de sermos humanos no início do século XXI. Passamos pouco tempo pensando sobre a beleza do Senhor, nos ancorando nas águas profundas da verdade bíblica, ou desejando o céu e um lar onde não há mais tristeza nem lágrimas. As mensagens de Edwards nos dão um corretivo muito necessário à visão da vida cristã e percepção do que Deus tem nos chamado a fazer como seu povo aqui e agora. Leia, escute cada mensagem até o fim antes de voltar a estudá-la parte por parte. Desta maneira, você terá um panorama do que Edwards quis dizer sobre crescer no Espírito de Deus, e estará mais preparado para mergulhar profundamente em seus pensamentos, à medida que avança, capítulo por capítulo. Você poderá obter um maior benefício deste livro se estudá-lo com um amigo ou um grupo de amigos. Como Edwards observou, é importante, entre aspas, melhorar a conversa sobre assuntos espirituais, o que pode ser feito apenas na companhia de outros. Não tenha pressa. Responda a cada uma das perguntas do guia de estudos e deixe Edwards alcançar seu coração e mente da mesma maneira que ele alcançou sua congregação, aproximadamente há 300 anos. A palavra de Deus, ministrada por intermédio das obras de Jonathan Edwards, pode levá-lo a uma experiência de vida transformadora de crescimento no Espírito de Deus. Agradeço a John Bishop
pelo seu trabalho generoso e fiel, ajudando a preparar este primeiro livro da série. Minha oração é a do Instituto Jonathan Edwards, que inicialmente concebeu este projeto. É que leitores, ao estudarem as obras de Jonathan Edwards, encontrem um meio de entrar mais completamente na luz divina da verdade de Deus e no crescimento no seu espírito.